Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude nessa aula de Mariologia, onde nós vamos ver Maria, a presença de Maria na liturgia. E diz aqui uma frase: o objetivo final de nosso louvor não é Maria, mas aquele que nela fez maravilhas. Características da devoção mariana. A palavra liturgia significava originalmente uma obra pública, um serviço da parte do povo ou em seu favor. A liturgia é entendida hoje como a celebração do culto divino, a participação na oração de Cristo, dirigida ao Pai, o Espírito Santo. A liturgia é obra de Cristo. Ele está no centro de toda ação litúrgica, mas é também uma ação de sua Igreja. Na liturgia, toda a oração cristã encontra a sua fonte e o seu termo. Citando o catecismo para ser confrontado, estudado, pesquisado, se necessário. Maria está presente na liturgia porque ocupa um lugar especial na história da salvação. O Papa Paulo VI apontou as características da verdadeira devoção a Maria, na Marialis Cultus, número 24-28. Primeiro é trinitária. O culto mariano é parte intrínseca do culto cristão, e este é, por sua natureza, culto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ou conforme se expressa na liturgia, ao Pai por Cristo no Espírito Santo. O objetivo final de nosso louvor não é Maria, mas aquele que nele fez maravilhas. Cristológica, tudo na obra da salvação é em função de Cristo, também sua mãe. Não se esqueçam que estamos na página 165. À medida que a devoção mariana for realmente uma expressão do culto a Jesus Cristo, mais ele será conhecido, amado e glorificado. Pneumatológica, mostrar a importância da obra do Espírito Santo em Maria, dará como resultado a descoberta de imensas riquezas escondidas na tradição cristã, sua ação, por exemplo, na encarnação, na visita de Maria a Isabel, na expansão da Igreja. Vemos a relação entre Maria e o Espírito Santo. E depois, outra característica é eclesial. Depois de Cristo, Maria é aquela que na Igreja ocupa o lugar mais importante e mais próximo de nós. A ação da Igreja no mundo é como um prolongamento da solicitude de Maria. Orientações ao culto mariano. À luz das características citadas na exortação apostólica Marialis Cultus, depois de vermos essas características que o próprio documento de Paulo VI indica, também o próprio documento vai indicar algumas orientações. Primeiro, orientação bíblica. A Bíblia, livro fundamental de oração, ao apresentar de modo admirável o plano de Deus relativo à salvação dos homens, nos introduz no mistério do Salvador e contém ainda, desde o Gênesis até o Apocalipse, referências sobre sua mãe e cooperadora. Que lindo, não? Na liturgia não basta apenas usar textos, símbolos ou imagens das Sagradas Escrituras. É necessário também que as orações, os cantos e os textos
sejam nela inspirados, mas o culto mariano deve estar permeado pelos grandes temas da mensagem cristã. Os frutos serão evidentes. Ao rezar a Maria, os fiéis sentir-se-ão iluminados pela luz da palavra divina e elevados a agir, segundo os ditames da sapiência encarnada. Orientação litúrgica. As devoções marianas devem estar em harmonia com a liturgia, norma de ouro para a piedade cristã, nela se inspirar e para ela conduzir o povo cristão. Há uma orientação ecumênica. É preciso evitar aquilo que possa criar mal-entendido entre os cristãos separados, ou os exageros que possam induzir em erro os outros irmãos cristãos acerca da verdadeira doutrina da Igreja Católica. Orientação antropológica. Cresce na sociedade o reconhecimento dos direitos da mulher. É preciso superar, pois, uma imagem de Maria, exemplo apenas de vida escondida, humilde e pobre. Mais do que se prender a aspectos de sua vida, é necessário ver o grande impulso que a orientou. Qual foi? Fazer a vontade de Deus. No final lá da página 166, ela pode ser tomada como modelo naquilo que os homens e mulheres do nosso tempo mais valorizam. Por exemplo, na Anunciação, respondeu ativa e corajosamente à encarnação do Filho de Deus e corajosamente escolheu o estado virginal. No Magnificat teve a coragem de proclamar a preferência de Deus pelos pequenos e oprimidos. No Calvário, foi a mulher forte, etc. É importante também evitar exageros que prejudicariam a verdade sobre Maria e deixar claro que a finalidade última do culto à bem-aventurada Virgem Maria é glorificar a Deus e levar os cristãos a aplicarem-se numa vida absolutamente conforme a sua vontade. Agora, na página 167, temos o calendário litúrgico. Sobre esse aspecto, também, nessa versão nova, que não tem as figuras tão lindas como nós já vimos, podemos ver algumas coisas assim mais sintetizadas, mas eu não vou ler aqui, vou ler no nosso livro mesmo, tá bom? O calendário litúrgico, só para vocês saberem que vocês podem adquirir essa versão em pena, muito bem feita, mas sem as ícones, as imagens. Diz assim: o calendário litúrgico. Um olhar para o calendário litúrgico pode fazer nascer a pergunta: a liturgia é uma obra de Cristo. Como entender as solenidades, festas e memórias de Maria? No centro da liturgia está Jesus Cristo. Durante sua vida, por um misterioso plano do Pai, Maria esteve unida à obra salvífica do seu Filho. Caminhou sempre próxima de seus passos. É compreensível, pois, que hoje também participe da celebração da salvação que Cristo nos trouxe. Mas a Igreja admira e exalta Maria como mais excelente fruto da redenção e a contempla com alegria como uma puríssima imagem daquilo que ela mesma anseia e espera ser. A Igreja não celebra Maria isoladamente como propósito de exaltá-la por si mesmo. Celebra-a por causa da sua ligação com Cristo. Essa orientação cristocêntrica aparece claramente, por exemplo, na solenidade da Anunciação. O nome oficial é Anunciação do Senhor, e na festa de 2 de fevereiro, quando se apresentou o seu filho no templo, festa da apresentação do Senhor. Podemos dizer que Maria nos ajuda a celebrar melhor a salvação que Cristo nos dá e nos ensina a valorizar mais a comunidade a quem pertencemos.
comunidade que a honra como a mais perfeita cristã. Solenidades de Nossa Senhora. As solenidades são constituídas pelos dias mais importantes, cuja celebração começa no dia precedente com as primeiras vésperas. Então, temos Santa Mãe de Deus, 1ª de janeiro, Anunciação do Senhor, 25 de março, página 168. Anunciação de Nossa Senhora, 15 de agosto, no Brasil. Excepcionalmente, essa solenidade é celebrada no primeiro domingo após esse dia. Imaculada Conceição de Nossa Senhora, 8 de dezembro. As festas marianas. As festas se celebram nos limites do dia natural, por isso não tem primeiras vésperas. E temos as festas Apresentação do Senhor, 2 de fevereiro, Visitação de Nossa Senhora, 31 de maio, Natividade de Nossa Senhora, 8 de dezembro, Memórias de Maria Santíssima. As memórias são obrigatórias ou facultativas. Sua celebração, porém, se harmoniza com a celebração do dia da semana corrente. Dia 11, Nossa Senhora de Lourdes, 11 de fevereiro. Imaculado Coração de Maria, no sábado subsequente à solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Nossa Senhora do Carmo, 16 de julho. Dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, 5 de agosto. Nossa Senhora Rainha, 22 de agosto. Nossa Senhora das Dores, 15 de setembro. Nossa Senhora do Rosário, 7 de outubro. Apresentação de Nossa Senhora, 21 de novembro. Santa Maria no sábado, todo sábado, no tempo comum, sobretudo, possibilidade de celebrar Santa Maria no sábado, porque é o dia que nós veneramos Maria de modo especial. Memória de Maria, Mãe da Igreja. É uma nova memória instituída pelo Papa João Paulo II. O Papa Francisco, desculpem. E está assim: com um decreto publicado no dia 3 de março de 2018, pela Congregação do Culto Divino e da Disciplina dos Sacramentos, o Papa Francisco determinou a inscrição da memória da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, no calendário romano. O motivo da celebração está brevemente descrito no decreto Ecclesia Mater, que é favorecer o crescimento do sentido materno da Igreja nos pastores, nos religiosos e nos fiéis, como também da genuína piedade mariana. Esta celebração ajudará a lembrar que a vida cristã, para crescer, deve ser ancorada no mistério da cruz, na obração de Cristo, no convite eucarístico e na Virgem oferente, Mãe do Redentor e dos redimidos. Então, a memória da Mãe da Igreja será depois, logo, da solenidade de Pentecostes, que nasce a Igreja no Espírito para a sua missão. A Igreja se abre, se nasce para a sua missão. E diz assim: a importância deste mistério, considerando a importância do mistério da maternidade espiritual de Maria, que na espera do Espírito no Pentecostes, nunca parou de ocupar-se e de curar maternalmente a Igreja peregrina no tempo, o Papa Francisco estabeleceu que na segunda-feira depois de Pentecostes, a memória de Maria, Mãe da Igreja, seja obrigatória para toda a Igreja. A sua importância. Tá bom? Estamos atualizados. Depois, na página 170, temos um texto muito lindo sobre a natureza do culto mariano, numa locução do querido João Paulo II, em 97. Vou ler com vocês páginas 70 e 171. O culto da bem-aventurada Virgem Maria, tal como sempre existiu na Igreja, embora seja inteiramente singular, difere essencialmente do culto de adoração que se presta ao Verbo encarnado
igualmente ao Pai e ao Espírito Santo, e o favorece poderosamente. Com essas palavras, a Constituição Lumen Gentium reafirma as características do culto mariano. A veneração dos fiéis para com Maria, embora superior ao culto dirigido a outros santos, é, entretanto, inferior ao culto de adoração reservado a Deus, do qual difere essencialmente. Com o termo adoração, é indicada a forma de culto que o homem presta a Deus, reconhecendo o Criador e Senhor do universo. Iluminado pela revelação divina, o cristão adora o Pai em espírito e verdade. Com o Pai, adora o Cristo, Verbo encarnado, exclamando com o apóstolo Tomé: meu Senhor e meu Deus. No mesmo ato de adoração, inclui por fim o Espírito Santo, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, como recorda o símbolo niceno constantinopolitano. Os fiéis, quando invocam Maria como Mãe de Deus e contemplam nela a mais alta dignidade conferida a uma criatura, não lhe atribuem, porém, um culto igual à das pessoas divinas. Há uma distância infinita entre o culto mariano e o que é dirigido à Trindade e ao Verbo encarnado. Daí resulta que a mesma linguagem com a qual a comunidade cristã se dirige à Virgem, embora por vezes evocando os termos do culto a Deus, assume significado e valor inteiramente diversos. Assim, o amor que os fiéis nutrem por Maria difere daquele que se deve a Deus. Enquanto o Senhor deve ser amado sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente, o sentimento que une os cristãos à Virgem repropõe no plano espiritual o afeto dos filhos para com a mãe. Olha que lindo, o afeto. Entre o culto mariano e o prestado a Deus há, porém, uma continuidade. Com efeito, a honra devida a Maria está ordenada e conduz à adoração da Santíssima Trindade. Aí temos 2 de fevereiro, a festa diz assim: mesmo quando a igreja destaca um privilégio, uma graça de Maria, não é ela que está no centro daquela celebração, mas seu filho, em função do qual a mãe foi agraciada por Deus. Isso se vê claramente, por exemplo, na festa de 2 de fevereiro. E aqui temos a explicação tão linda que vou ler com vocês. A apresentação do Senhor, páginas 172 e 173. Vamos ler. A festa da apresentação do Senhor funde 2 prescrições legais diferentes do Antigo Testamento, uma do Êxodo. O Senhor determina que o primogênito lhe seja consagrado como memória, no dia em que libertou seus filhos do Egito. Outra, do Levítico, quando a mãe der à luz, deverá ir ao templo para purificar-se, oferecendo ao Senhor um cordeiro e um pombinho, ou 2 pombinhos. Não havia obrigação de o marido acompanhar a esposa nessa visita, nem estava prescrito que o filho fosse levado ao templo. Maria, no entanto, acompanhada por José, agiu de maneira singular. Levou em seus braços, e só Deus sabe com quanto carinho, seu filho Jesus. Neste fato está a origem da festa da apresentação do Senhor, lembrando também, cada vez que rezamos os 4 mistérios, Jesus está no centro desse acontecimento. O mistério gozoso. Nesse fato está a origem da festa da apresentação do Senhor, lembrada também cada vez que rezemos o 4º mistério gozoso. Jesus está no centro desse acontecimento. Como todo hebreu, Simeão, que morava em Jerusalém, era um homem justo e piedoso, esperava a realização das promessas de Deus anunciada pelos profetas. Mas sabia, além disso, por revelação do Espírito Santo, que antes de morrer, veria com os próprios olhos o Messias do Senhor. Ele devia conhecer de cor
e repetir constantemente as profecias que anunciavam a vinda do Messias. E para esperá-lo, passava seus dias no templo. Estava envelhecendo, suas forças diminuíam e sentia avizinhar-se a morte, e nada acontecia. Como Abraão teve fé contra toda a esperança. Eis que um dia sentiu uma vontade irresistível de subir ao templo do Senhor. Lá encontrou no meio muita gente, um jovem casal. Ela levava uma criança nos braços, o esposo duas pombinhas à oferta dos pobres. O velho Simeão tomou o menino em seus braços e louvou a Deus com uma belíssima oração. Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra. Simeão encontrou o Salvador Jesus Cristo. Melhor, o Espírito Santo é o que impeliu a ir em direção dele. O Salvador, levado por Maria, está agora em seus braços. Mas o Espírito Santo tinha alguma coisa a dizer pela boca de Simeão, e esse homem justo continuou a dar graças, porque os meus olhos viram vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória do vosso povo Israel. Muito bem. Agora, na página 74, vamos concluir sobre Simeão nesta festa. Simeão resumiu, em poucas palavras, a missão universal de Jesus. Não veio para salvar apenas o povo de Israel, mas todas as nações. A verdadeira glória do povo escolhido consiste em ter dado ao mundo o Salvador que recebeu. De que modo Maria, a mãe de Jesus, recebeu a revelação feita por Simeão? É importante ressaltar que o Messias foi ao templo levado por sua mãe. Simeão pôde ter o menino em seus braços porque Maria o levou e lhe entregou a criança. Aqui está uma característica da missão de Maria: dar condições para que os outros bendigam a Deus. O mensageiro da Anunciação havia dito a Maria: o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó. A José havia dito: ele dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tais promessas não pareciam ir além dos limites de Israel. Agora, pela boca de Simeão, o Espírito Santo manifesta-lhes a missão universal de Jesus. Maria, que costumava guardar tudo em seu coração, jamais se esquecerá das palavras que ouviu do templo, verdadeira luz em sua vida. Elas foram confirmadas primeiramente pelo próprio Jesus em sua despedida, quando enviou os apóstolos pelo mundo todo para pregar o Evangelho a toda a criatura. Poucos dias depois, em Pentecostes, viu os apóstolos falarem de tal modo que todos os entendiam. Viu-os também voltar de suas viagens a países pagãos, contando as maravilhas que a graça de Deus estava operando no coração de todos. Não havia dúvida alguma. Jesus era e sempre será a luz das nações, de todas as nações, de todos os povos. E aqui temos um texto de João Paulo II, de 83, que fala: na origem da Eucaristia está presente Maria. Vamos ler. A Virgem, página 175. A Virgem Maria ofereceu ao Senhor a carne inocente e o sangue precioso por nós recebidos no altar. Aquele corpo e aquele sangue divino, que depois da consagração estão presentes no altar, são oferecidos ao Pai e se tornam comunhão de amor para todos, confirmando-nos na unidade do Espírito para edificar a Igreja. Conservam sua originária matriz em Maria. Ela preparou aquela carne e aquele sangue antes de os oferecer ao Verbo, como dom da família humana inteira, para que se revestisse deles, tornando-se o nosso Redentor,
sumo sacerdote e vítima. Na origem da Eucaristia está, portanto, a vida virginal e maternal de Maria, transbordando experiência de Deus, seu caminho de fé e de amor, que por obra do Espírito Santo fizeram da sua carne um templo, do seu coração um altar, pois ela concebeu não segundo a natureza, mas mediante a fé, com um ato livre e consciente, um ato de obediência. E se o corpo que nós comemos é o sangue que nós bebemos, e é o inefável dom do Senhor ressuscitado a nós, caminheiros, ele ainda traz em si como pão fragrante o sabor e o perfume da Virgem Mãe. Nascido da Virgem para ser oblação pura, santa e imaculada, Cristo realizou no altar da cruz o sacrifício único e perfeito que em cada missa, de modo incruento, se renova e se torna atual. Naquele único sacrifício teve parte ativa Maria, a primeira redimida, a mãe da Igreja. Esteve junto do crucificado, sofrendo profundamente com seu unigênito. Associou-se com o ânimo materno ao seu sacrifício, com amor consentiu sua imolação. Ofereceu-se ao Pai. Cada Eucaristia é memorial daquele sacrifício e da Páscoa que de novo deu vida ao mundo. Cada missa põe-nos em íntima relação com ela, a Mãe, cujo sacrifício volta a estar presente, como se torna presente o sacrifício do Filho pelas palavras da consagração do pão e do vinho pronunciada pelos sacerdotes. O corpo e o sangue de Jesus é da Gênesis, da genética de Maria. Não posso dizer mais nada além de me comover. E Maria participa então da Eucaristia, dando-nos o Cristo. E ela participou da cruz do seu Filho, esteve associada, temas que nós trabalharemos mais profundamente no tema da mediação materna de Maria. E isso nos ajuda muitíssimo na nossa vida de fé, para viver na esperança e na caridade, para amar o corpo de Cristo, que se fez nosso irmão através de Maria, e que, como diz aqui, ela preparou aquela carne e aquele sangue antes de oferecer ao Verbo como dom da família humana inteira, para que se revestisse deles, tornando-se o nosso Redentor, sumo sacerdote e vítima. Então, que Maria nos ajude, não? A viver a liturgia. Com certeza, depois com o roteiro de estudo, vocês afixarão o que é mais importante. Eu agradeço que Nossa Senhora nos ajude e o Espírito Santo nos ilumine. Amém. Paz e bem.